Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Pra mexer com a galera. O tempo vai passando. Elétrico. Sai faísca. Volta nele. Amigo do esporte, boa tarde. O assunto é Copa Libertadores da América 2020, fase de grupos, segunda rodada. Destaque para o jogo de logo mais à noite, 21h30, direto do Morumbi, São Paulo e LDU. Jogão de bola onde o São Paulo precisa vencer e se recuperar e tirar de vez a má impressão causada logo na estreia da competição, quando foi derrotado de virada pelo inexpressivo time do Binacional da Argentina. São Paulo que criou bastante naquela oportunidade, não só naquela oportunidade, mas nas últimas partidas em especial. O São Paulo é uma das equipes que mais cria no cenário nacional esportivo na temporada. A realidade é essa. É o terceiro melhor ataque do Campeonato Paulista, ficando atrás apenas de Mirassol e Palmeiras, e é uma das equipes, repito, que mais finaliza em todo o certame, em todo o território nacional, melhor dizendo. São Paulo que não venceu, ou melhor, não derrotou a equipe do Corinthians, muito mais pela sua incompetência na hora de finalizar, do que mesmo por uma certa superioridade do adversário em determinado momento da partida. São Paulo que não derrotou na estreia da competição Libertadores a equipe do Binacional, porque foi muitíssimo incompetente na hora de finalizar. Criou oportunidades reais, claríssimas de gol, mas o seu ataque, os seus jogadores não tiveram a capacidade de pôr a bola para o fundo do gol. São Paulo que perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista no último final de semana, quando usou o time misto. Mas isso não é desculpa. O São Paulo voltou a pecar também na hora das finalizações. São Paulo que precisa rever os seus conceitos. São Paulo que precisa rever a sua postura na hora de finalizar a gol. São Paulo que terá apoio maciço da sua massa tricolor, que vai lotar as dependências do Morumbi e exige um comportamento muito mais agressivo e efetivo no bom sentido da equipe tricolor paulista em busca da vitória hoje contra a LDU, para ainda ter reais condições de se classificar sem passar por muitos apuros. São Paulo que, caso seja derrotado hoje, pode estar dando início a uma possível crise. Isso não é nada bom para Diniz e companhia. São Paulo que precisa também, além de vencer a LDU, causar uma boa impressão, porque na próxima semana, ou melhor, já no próximo final de semana, tem um adversário dificílimo pelo Campeonato Paulista. É clássico, é derby nervoso, recebe o Santos aqui no estádio do Morumbi. E São Paulo que já na próxima semana, também pela Libertadores, terá que enfrentar a equipe do River Plate, que estreou mal justamente contra a LDU, perdendo fora de casa pelo placar de 3-0. Então o São Paulo tem 3 paradas duras, mas que já tem que começar a se mostrar forte, a se mostrar decisivo, principalmente porque terá o mando de campo ao seu favor desde já. E é no jogo da LDU que o São Paulo tem que dar a volta por cima. São Paulo que o seu torcedor, boa parte dele, não confia muito no seu arqueiro. Eu já tenho uma mentalidade, um pensamento diferente. Não tem goleiro que aguente atuando por uma equipe e ver seu time criando e não fazendo gol. Chega uma hora que nem ele mesmo vai suportar lá atrás, com todo respeito. Ah, mas tem quem diga que o goleiro está ali para defender. Mas se ponha no lugar do goleiro, você suportaria estar passando por situações vexatórias como essa? Claro que não. O ano passado, eu me lembro muito bem, o São Paulo enfrentou a equipe do Atlético Paranaense aqui dentro de casa, ou seja, no estádio do Morumbi. Criou bastante, oportunidades claríssimas de gol e incompetente na finalização. Aí no finalzinho, um chute do Atlético Paranaense na entrada da grande área, de fora da área, melhor dizendo, quicou na frente do goleiro e aí os veículos esportivos, toda a mídia detonou o arqueiro e deixou passar batido o comportamento pouco efetivo da equipe tricolor na hora de finalizar a gol. São Paulo que contratou muito mais para fazer marketing do que pensando realmente nas reais necessidades da equipe e muito menos nos anseios do seu torcedor. Trouxe Daniel Alves, lateral direito, que chegou achando que era atacante. Ainda bem que alguém de sábia consciência colocou ele no seu devido lugar. Um jogador que veio para o São Paulo fazendo a maior propaganda de torcedor do coração, mas ninguém é bobo e sabe que ele veio muito mais porque estava com o mercado baixo lá na Europa, a realidade é essa, não estava com o mercado tão lá em cima como era na época de Barcelona, e viu no São Paulo uma oportunidade de, além de retornar para o seu país, botar uma boa grana na conta bancária todos os meses. A realidade é essa, ninguém é bobo e muito menos eu. São Paulo que trouxe Juan Fran, lateral direito, muito mais pensando numa necessidade da equipe
do que foi o Daniel Alves. Trouxe mais para trazer torcida para o estádio, a realidade é essa. Para vender camisa, para fazer marketing. E não é disso que o torcedor do São Paulo está precisando. Está precisando de uma equipe eficiente, de uma equipe de qualidade e que realmente lute por títulos e não para fazer campanha e não para fazer ou ter participação, no mínimo honrosa, das quais está participando. Pablo não pode negar que faltou oportunidades para brigar por titularidade, mas todos nós sabemos que só é titular porque Vitor Bueno, meio atacante, não está atuando devido a uma entorse no tornozelo esquerdo. A realidade é essa. Já Juan Fran, boa notícia, poderá pintar na equipe tricolor, já que vem de recuperação e tudo indica que está positivo para a partida e tudo indica que poderá entrar logo de primeira. São Paulo tem tudo para ir com força máxima para cima da LDU. O Juan Fran que se recupera de uma entorse na panturrilha direita, mas já está praticamente 100% e tem tudo para começar jogando. São Paulo que terá apoio maciço da massa tricolor. São Paulo que precisa ter mais tranquilidade. São Paulo que precisa ser menos afoito na hora de finalizar, pensar mais e concluir com mais eficiência. São Paulo precisa vencer hoje e retomar o caminho das vitórias. E o torcedor está lá para apoiar e o São Paulo não pode decepcionar sua torcida. São Paulo, na minha opinião, vence. 2 para o São Paulo, 0 para a LDU. Tricolor paulista que tem em Alexandre Pato a esperança de dias melhores, que acredita em Alexandre Pato a possibilidade de ter um ataque muito mais efetivo hoje, mas o que eu espero desse jogador é que ele faça por merecer toda a fortuna que ganha mensalmente no São Paulo, porque até hoje o seu futebol é pífio, faz um golzinho aqui, outro acolá, e muitas das vezes quando pega equipes inexpressivas. Ele precisa ser decisivo em jogo grande, algo que ele já está devendo há muito tempo. Se não me falha a memória, a última vez que isso aconteceu foi contra o Santos. Isso foi lá no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Agora o momento é outro. E é a partir de hoje que ele tem que começar a mostrar o seu valor para a torcida do São Paulo. Ou pelo menos mostrar um pouco de valor e assim justificar o bom salário, o ótimo salário que ganha todo mês. E a torcida do São Paulo não deve pôr a culpa no seu treinador, porque a equipe não finaliza bem e não conclui. Treinada está sendo, orientada está sendo, agora quem faz gol é o jogador e não o seu treinador. Então, o que esperar desse São Paulo hoje? Um time muito mais eficiente é o mínimo que ele pode apresentar para a sua torcida. Um abraço a todos e até a próxima. Boa sorte ao São Paulo, 2-0 hoje contra a LDU, Libertadores 2020.